Graças a paz, meus irmãos, estamos aqui novamente para ter um momento de devocional, um tempo de reflexão. E hoje eu gostaria de meditar com você apenas em um texto bíblico, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 13. Então, a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 4, versículo 13, em que o apóstolo Paulo nos diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Eu queria pensar um pouco com você sobre a esperança bíblica, a esperança do cristão. Vivemos em tempos de pandemia, tempos de dificuldades, angústias, em que muitos de nós, na verdade, nenhum de nós, sabemos o que será daqui para frente, né? Muitas incertezas. E é claro que todos nós torcemos para que os dias melhores, para que a vida volte à normalidade, mas qual é de fato a nossa esperança? Será que realmente a nossa esperança é que esse mundo melhore, é que esse mundo cada vez mais fique melhor? Na verdade, essa não é a esperança bíblica. Embora a gente espera que tenhamos dias melhores, né? Passe todo esse mal. A grande verdade, meus irmãos, é que a Bíblia é muito clara em falar que os homens irão de mal a pior. Não sabemos o que nos espera após essa pandemia, não sabemos os próximos eventos que virão, mas o que a Bíblia deixa claro é que de fato esse mundo ele vai caminhar cada vez mais para uma degradação moral, para uma corrupção cada vez mais generalizada. E a grande verdade é que, embora a gente de fato tenha essa expectativa de que as coisas melhores, quando olhamos para a Bíblia, o que esse mundo aguarda de fato são tempos sombrios, tempos difíceis. Eu acredito até que quanto mais nos aproximamos da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, mais esse mundo ele vai estar formando esse palco, esse cenário para a chegada do anticristo, um tempo de caos para que esse governante ou esse sistema venha oferecer paz. Enfim, a grande verdade é que a esperança bíblica não é de dias melhores para esse mundo. A esperança bíblica, de fato, é uma esperança do porvir. Eu acho interessante aqui que essa igreja era uma igreja que estava triste, estava abatida por causa de eles não considerarem o que de fato era a esperança cristã. A gente sabe que esse texto aqui é muito conhecido e esses cristãos eles estavam tristes, abatidos por causa da morte de alguns irmãos em Jesus. E aí, Paulo fala algo muito interessante aqui nesse texto. Ele diz: irmãos, não sejam ignorantes, ou seja, tomem conhecimento. Vocês estão desconsiderando algo muito importante. Não sejam ignorantes. Ignorantes quanto a quê? A respeito dos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. O ponto aqui é que Paulo está dizendo que esses irmãos estavam ficando tristes, abatidos, desesperados, tal qual os demais que não tinham esperança. Quem são esses demais que não têm esperança? São aqueles que não têm a Cristo, aqueles que não têm a Jesus como Salvador e Senhor, aqueles que não têm a esperança de que um dia esse Cristo vai voltar e arrebatar o seu povo, levar a sua igreja, e então estarmos para sempre com o Senhor. Então Paulo diz, olha, é impensável nós cristãos, nós que um dia fomos perdoados e temos diversas promessas de Deus quanto ao retorno de Cristo, quanto a novos céus e nova terra, é impensável nós termos uma postura semelhante à de um incrédulo. Então, o incrédulo e o crente passa por luto, o incrédulo e o crente passa por dificuldades, provações, tribulações, angústias, mas deve haver um grande diferencial entre o crente e o descrente. E esse diferencial diz respeito à esperança.
o cristão tem uma esperança firme, uma esperança certa, uma esperança baseada em promessas. E essa esperança aqui, Paulo descreve nos demais versículos, que eu não quero entrar muito em detalhe, a esperança de que Jesus um dia vai voltar, e aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados, e os que estiverem vivos nesse dia serão arrebatados para junto do Senhor. E aí, depois disso tudo, o povo de Deus estará para sempre com Jesus Cristo, estaremos para sempre com Ele, desfrutando da eternidade, das glórias do porvir, desfrutando de uma vida muito melhor, incomparavelmente melhor que essa vida aqui nesse mundo. Então, o meu ponto aqui, irmãos, é nos fazer pensar sobre essa questão da esperança, né? Lembre-se disso. Estamos enfrentando uma pandemia, estamos enfrentando momentos difíceis, dias conturbados, mas a nossa postura, a postura de um cristão, deve ser diferenciada. E essa diferença deve ser baseada na esperança que o crente tem e que, infelizmente, o incrédulo não possui. A esperança de vida eterna, a esperança de salvação, a esperança de retorno do Senhor Jesus Cristo, a esperança de um dia estarmos para sempre com o Senhor. Paulo vai terminar esse trecho dizendo que essa esperança ela deve nos consolar. Então ele diz no versículo 18: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que palavras? Essas palavras de que Jesus um dia vai voltar, os mortos em Cristo irão ressuscitar, os vivos no dia estarão com Ele. Então essa, de fato, é a nossa esperança. Pare para pensar então um pouco. Qual é a sua esperança, né? Será que a sua esperança se limita simplesmente a essa vida? Eu queria que as coisas melhorassem, a gente voltasse ao normal, tivéssemos um governo justo, sem corrupção. Mais uma vez, irmãos, eu torço para que isso aconteça, eu torço por dias melhores, mas ciente de que a Bíblia nos revela algo tenebroso. A Bíblia nos revela algo em que diz que os dias realmente serão piores, os homens vão de mal a piores, a moralidade vai cada vez mais ser deturpada, o conceito de certo e errado cada vez mais vai ser corrompido. Então, eu entendo que daqui para frente, né, diversos outros males irão surgir, enfim, seja doença, seja o comportamento do próprio ser humano. A grande verdade é que, embora eu torça para que tenhamos dias melhores, a minha esperança não está nesse mundo. A minha esperança não está numa vida perfeita aqui nessa terra. A minha esperança está no retorno de Cristo, está de fato no novo céus e nova terra, no dia em que Ele voltar e assim estarmos para sempre com Ele. Que essa esperança, meus irmãos, ela possa nos consolar, nos confortar, nos encher de alegria, nos conceder perseverança. Então, eu fico realmente triste quando percebo, né, que muitas vezes nós crentes temos uma reação pior do que a do incrédulo. O incrédulo não tem esperança de salvação, não tem esperança de um dia se encontrar com Jesus, de ressuscitar dos mortos, não tem a esperança de estar para sempre com o Senhor, e ainda assim muitas vezes passa pelas dificuldades, pelas lutas, pelos momentos difíceis, alegre, né, perseverante. E nós, que temos a esperança bíblica, a esperança verdadeira, a esperança baseada em promessas, não aquele sentimento de que vai dar certo, né? Não simplesmente aquele sentimento de que as coisas vão melhorarem, mas a esperança certa, que se baseia em promessas no Deus que não pode mentir. Então, irmãos, lembremos mais constantemente de qual é a nossa esperança. A nossa esperança não está nessa vida, não se limita a essa vida. Até porque Paulo diz, né, se a nossa esperança se limita a essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então pense nisso, que o Senhor nos faça viver realmente na esperança da vida eterna, na esperança dos novos céus e nova terra, na esperança da volta de Cristo, na esperança do dia em que estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a esperança bíblica, a esperança cristã, é a esperança que de fato nos capacita a viver alegres, perseverantes, com paciência, diante das dificuldades, dos dias difíceis. Que Deus então nos abençoe e nos faça de fato termos uma esperança firme, uma esperança de fato firme nas promessas de Deus. Deus te abençoe grandemente. Amém.